Entretanto, vamos ter agora uma próxima contribuição à distância, que será o nosso próximo convidado, o Dr. Professor Pedro Gabriel Gonçalves Pedro Moreira da Silva, que é professor na Escola de Ciências Humanas e Sociais na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e cuja tese de doutoramento em Serviço Social versa o título O Serviço Social na Revolução, Agência Política e Intervenção dos e das assistentes sociais na transição democrática em Portugal entre 1974 e 75, e portanto esse período revolucionário em curso, e que nos traz hoje a palestra O Serviço Social na História, Mobilização Sindical, Resistência e Ação Política dos e das assistentes sociais em Portugal. Passo então a palavra aqui para a distância, aproveitando também para cumprimentar todos os que se encontram a assistir online a estas celebrações. Muito obrigada. Passo então. Muito boa tarde, obrigado. Wanda, eu só queria que me confirmassem se me estão a escutar bem. O Sr. Pedro está sem som. Eu estou com som, queria que me confirmassem se consegue chegar aí alguma coisa. Online estamos a ouvir. Pelo menos aqui no ISP no Porto estamos a ouvir online. Então acho que terão que ativar o som aí no auditório. Está a ouvir-nos, professor Pedro? Perfeitamente. Tem que abrir o seu microfone. Está aberto. Está aberto. Na partilha do som. Já está. Penso que já estará resolvido, penso que pode avançar. Ok, já conseguem me escutar? Sim. Wanda? Sim, sim. Ok. Mais ou ótimo. menos 13 minutos para a sua intervenção. Se calhar tenho que falar mais alto, não sei. Eu tenho aqui uma projeção em slides. Vou tentar já ativar a partilha. Eu queria que me confirmassem se... Sim, sim, estamos a ver. Ok, ótimo. Eu não podia deixar de começar por cumprimentar a mesa, por cumprimentar toda a assistência que está aí no auditório, mas também que está a acompanhar, tal como eu, à distância, não presencialmente, este evento. Também não posso deixar daqui de expressar publicamente um agradecimento pelo convite. E um agradecimento não é só meu, pessoal, mas também em nome da minha colega Alcina Martins, que é uma das coautoras deste trabalho, que por motivos absolutamente inadiáveis não pôde estar presente e não pôde também participar nesta apresentação. O objeto, eu vou tentar seguir então aqui escrupulosamente o meu guião para corresponder àquilo que é o limite de tempo. O objeto desta apresentação anda em torno de uma revisitação, propõe-se aqui revisitar a história daquela que foi a única estrutura sindical de serviço social no Estado Novo, abordando a sua filiação inicial no projeto corporativo do Estado Novo e a sua posterior desfiliação ainda em plena ditadura. Partimos da perspectiva de que a história do serviço social não pode ser feita centrando-se apenas nas singularidades da profissão, isto é, sem relacionar essa história da profissão com as contextualidades e relações de produção e de reprodução social mais amplas, que acabam por estruturar o devir, o agir, as identidades e os mandatos sociopolíticos dos assistentes sociais. Como não há muito tempo escreveram as professoras Marilda Yamamoto e Cláudia Mónica Santos num também recente livros A História pelo Avesso, o serviço social transforma-se e nega-se no movimento da história para renascer novo e superior, ainda que permanecendo o mesmo. Nós retomamos aqui também com esta apresentação a ideia de que uma transformação, uma renovação já estava a acontecer ou a ocorrer dentro da profissão em Portugal, na sua relação com outras forças externas. Estamos a falar de um afastamento em relação ao projeto e mandato profissional inicial dado pelo Estado Novo à profissão
E tendo-se constituído o sindicato profissional como um dos principais veículos desse ensaio de ruptura com o designado serviço social tradicional. Não posso avançar sem antes enquadrar que este trabalho está relacionado com um projeto de investigação mais vasto, designado de um movimento de reconceptualização do movimento social, do serviço social na América Latina, Argentina, Brasil, Chile e Colômbia, determinantes históricos, interlocuções internacionais e memória. O propósito deste projeto foi estudar o movimento de reconceituação do serviço social na história latino-americana, procurando identificar tanto as comunalidades como as particularidades nacionais, considerando os seus antecedentes, as diferentes expressões e também desdobramentos. Foi um estudo que procurou salientar os vínculos entre as dimensões política e profissional do serviço social, sobretudo as que se estabeleceram no marco das lutas sociais das classes subalternas. Simultaneamente, foram mapeados movimentos de contestação das bases conservadoras do serviço social. Um aspecto distintivo e inovador deste projeto foi precisamente estender a pesquisa e a análise à Península Ibérica, e não só, mas também ao Reino Unido e aos Estados Unidos, procurando aí desdobramentos e afinidades entre as diversas propostas do serviço social crítico e radical nestas regiões. O projeto desenvolveu-se entre 2016 e 2020 e dele resultaram mais de 70 publicações em revistas científicas, capítulos de livros, números especiais de revistas, onde se destaca um número especial na Critical and Radical Social Work. Também se produziram mais de 170 apresentações a eventos científicos e organizaram cerca de 10 seminários internacionais, incluindo também a produção de 3 filmes documentais. Daqui também resultou deste projeto a construção ou a constituição de uma rede institucional e internacional de pesquisadores sobre os fundamentos do serviço social e a constituição também de uma plataforma digital que disponibiliza acesso virtual aos produtos da rede internacional de pesquisa e a diversos materiais e documentos. Metodologicamente, foi um projeto que envolveu, sobretudo, pesquisa bibliográfica, e não só, mas também pesquisa documental em todos os países envolvidos, incluindo a revisão de fontes secundárias e recolha de entrevistas. O projeto foi coordenado pela professora Marilda Yamamoto e envolveu mais de 60 investigadores internacionais, congregando 8 subprojetos. 8 instituições brasileiras com funções executivas, entre as quais se destacam a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Juiz de Fora, conduziram boa parte, orientaram boa parte dos trabalhos deste projeto, e que incluiu também mais 12 universidades dispersas por países da América Latina, mas também na Europa, incluindo-se aí Portugal e Espanha. No caso de Portugal, os participantes foram o Instituto Superior Miguel Torga, a Universidade Trás-Montes e Alto Douro e também a Universidade Lusófona. Ora, o trabalho que se apresenta agora pode ser considerado um dos últimos produtos de parte da equipa que estudou os vínculos entre o movimento de reconceptualização da América Latina e o serviço social português. Esta abordagem histórica do sindicalismo no serviço social entre a ditadura e o dialbar da democracia em Portugal baseou-se sobretudo na revisão de fontes secundárias, dispersas em diversas publicações, mas também num conjunto de entrevistas que foram sendo recolhidas pelos autores nas últimas 2 décadas junto de antigas dirigentes sindicais. Eu vou estruturar aqui a apresentação em 4 partes. Num primeiro momento, abordar-se-á a criação do Sindicato Nacional de Profissionais de Serviço Social, no âmbito do projeto corporativo do Estado Novo, nos anos 50. Depois, a renovação da profissão a partir do sindicato, em meados da década de 60. Num terceiro momento, a convergência com a intersindical, no início da década de 70. E, num último momento, tratar-se-á depois do que sucede com o sindicato no pós-revolução. Não podemos olhar para a história do sindicalismo do serviço social sem o situarmos na história. Assim, não podemos deixar de o situar na sua relação com o projeto corporativo do Estado Novo. A base corporativa do Estado Novo, esta base corporativa do Estado Novo ficou bem patente na Constituição de 1933, documento este que legitimou o projeto político-ideológico da ditadura. Como afirmou o historiador Álvaro Garrido, mais do que um projeto ideológico,
o corporativismo do Estado Novo foi um instrumento desenhado para acomodar a economia liberal num regime autoritário e assim disciplinar a sociedade, controlando a ordem pública e vigiando a agitação social. Semelhante instrumentalidade foi apontada por outro historiador, Fernando Rosas, para quem o corporativismo português serviu à consolidação do regime. Foi simultaneamente instrumento de dominação social e de mediação de interesses socioeconómicos. O sistema corporativista procurava, assim, integrar obrigatoriamente trabalhadores e empregadores dos mais diversos setores, bem como de sindicatos corporativos, num esquema horizontal de representação, mas sujeito a um controle político vertical. Esta estrutura piramidal tinha na base organizações setoriais, os grêmios, as casas dos pescadores e as casas do povo. Num segundo escalão encontravam-se aí as federações de grêmios, uniões de casas do povo e federações sindicais, e no topo as corporações propriamente ditas, constituídas por comissões reguladoras, conselhos nacionais e institutos nacionais, todos dependentes do poder político. Ora bem, daqui destaca-se uma marca principal do projeto corporativista, precisamente a anulação do sindicalismo livre, substituído por um conjunto de mais de 420 sindicatos arregimentados pelos corpos governativos da nação. Em 1950 é criado o Sindicato dos Assistentes Sociais, Educadores Familiares e outras profissões de serviço social sob a tutela do Ministério das Corporações e Previdência Social. Nessa altura, existiam cerca de 150 assistentes sociais. Este sindicato corporativo teve como primeira presidente Maria Luísa Ressano Garcia, assistente social da Obra das Mães para a Educação Nacional e do Centro Médico da Mocidade Portuguesa. Nesta fase inicial, o sindicato dedicou-se à organização de ações de aperfeiçoamento profissional e publicou entre 56 e 62 a primeira revista portuguesa de serviço social, a Cadernos de Serviço Social. O sindicato também organizava retiros espirituais. Num claro sinal de aproximação ao catolicismo, logo em 1951, o sindicato associou-se à União Católica Internacional de Serviço Social. Ainda nesta fase inicial, o sindicato transmitiu uma imagem politicamente neutra do exercício profissional, apesar da evidente conivência com os valores do regime. Essa fidelidade ao Estado Novo era reconhecida nos estatutos do sindicato ao rejeitar, passamos a citar, qualquer forma de atividade interna ou externa contrária ao interesse da nação portuguesa. Ora, o que é que isto significava? Isto significava que os interesses sindicais deviam ser subordinados, passo a citar outra vez, ao superior interesse da economia nacional. Logo, a luta de classes, como meio de conquista de direitos laborais, era liminarmente rejeitada. Em 1968, a designação do sindicato é alterada. Passa a ser Sindicato Nacional dos Profissionais de Serviço Social. Esta alteração refletiu um conjunto de mudanças que a profissão vinha enfrentando na década de 60, nomeadamente a admissão de homens, a partir de 64, e o reordenamento das profissões assistenciais. Teresa Rosa, num texto publicado em 1979, apontava uma subtil viragem na intervenção do sindicato, mais preocupado agora com a defesa das carreiras e dos direitos laborais de assistentes sociais, mas ainda longe de uma ação classista. Nesta altura, surgem as reformas marcelistas, com impacto no sistema político. Por exemplo, com a criação das listas alternativas em eleições nacionais, e impactos também no sindicalismo corporativo, com maior liberdade de eleição dos representantes sindicais. Como notou José Barreto, entre 68 e 1971, pelo menos 30 direções sindicais, 1/10 do número nacional de sindicatos, já eram desfavoráveis ao regime. As reformas legislativas em matéria sindical, aliadas a outros factos sociais e políticos, prepararam o terreno para as mudanças que se avizinhavam no Sindicato de Assistentes Sociais Portugueses. Novas reivindicações estavam na calha, assim como uma aproximação aos sindicatos da dita classe trabalhadora e dos serviços. As grandes transformações sociais e políticas dos anos 60 marcam o Sindicato Nacional de Profissionais de Serviço Social. Na segunda metade dos anos 60, crescem os movimentos oposicionistas aos quais se junta um número crescente de assistentes sociais.
Este envolvimento esteve ligado à posterior viragem política do Sindicato dos Assistentes Sociais, como veremos já de seguida. Os movimentos de católicos progressistas, movimentos anticoloniais e movimentos operários e os movimentos em volta da coligação democrática eleitoral, sobretudo entre 69 e 73, entre outros, funcionaram como vetores de politização e convergência de assistentes sociais. Por exemplo, alguns profissionais envolvidos na comissão política da CDE acabaram por integrar estruturas diretivas do Sindicato Nacional de Profissionais de Serviço Social. A viragem política do sindicato começou a ganhar força em 1970, quando, na sequência de um ato eleitoral interno, algumas assistentes sociais progressistas e de esquerda integraram a nova direção. Nessa altura, a filiação sindical de assistentes sociais atingiu um valor histórico. Em 1970, tinham-se formado 1.097 assistentes sociais e em 1973 estavam sindicalizadas 827 profissionais. A viragem política estava à vista. O sindicato desafia as orientações do corporativismo do Estado Novo e a noção de neutralidade profissional, leia-se, neutralidade política. O sindicato convidava os assistentes sociais a reconhecer a sua condição de classe trabalhadora e encorajava-os, a juntarem-se à luta de outros trabalhadores. A viragem política do sindicato acentuou-se em 1973. Tal aconteceu na sequência de uma nova disputa eleitoral interna entre duas listas que defendiam projetos profissionais distintos. Um deles baseado em ideais progressistas, alimentado pelas gerações mais jovens de assistentes sociais, e outro, mais conservador, apoiado por uma elite profissional mais velha que contestava a unicidade sindical e rejeitava a colaboração com outros sindicatos de trabalhadores. Venceram as primeiras. Aquela que Alcina Martins designou de jovem vanguarda do serviço social, no que pode ser comparado a um movimento rank and file, através do qual, ainda sob o regime repressivo, um grupo de jovens assistentes sociais assume o controle da principal organização coletiva profissional, e, a partir do seu interior, lidera uma reorientação política da profissão. Em 1973, obrigado. Em 1973, o sindicato intensificou a sua aproximação ao movimento de unitarismo sindical, então clandestino, tornando-se parceiro daquela que viria a ser, após a queda do Estado Novo, a CGTP intersindical. Esta opção e a assumida viragem política colocaram as direções do sindicato na mira da polícia política. Vigiada pela Direção-Geral de Segurança, a atividade sindical era frequentemente pautada por estratégias para eludir o controle policial. A preocupação com a segurança dos sindicalistas foi crescendo à medida que o sindicato aumentava a sua participação no movimento intersindical, alimentada também pelas prisões, em 1971, de militantes sindicais. O envolvimento do sindicato em iniciativas de oposição e resistência ao regime, como foi o caso da já hoje falada aqui na manhã Vigília da Capela do Rato, em Lisboa, também contribuiu para fazer do sindicato uma organização merecedora da atenção do aparelho de vigilância e repressão do regime. A viragem política do sindicato também apontou baterias ao chamado serviço social tradicional, com a divulgação de projetos alternativos para a profissão. Aqui destaca-se o papel que o sindicato teve, desde o início da década de 70, na organização de seminários e encontros para divulgar as ideias provenientes do movimento de reconceptualização da América Latina. As propostas de reconceptualização enquadravam-se na agenda das direções do Sindicato Nacional de Profissionais de Serviço Social, sobretudo após as eleições sindicais de 1973. Em março de 74, o sindicato convidou uma destacada individualidade do movimento de reconceptualização, o uruguaio Herman Cruz, para apresentar um seminário sobre os fundamentos do projeto de reconceptualização latino-americano, evento que, como seria de esperar, esteve sob a vigilância da Direção-Geral de Segurança. Para concluir, depois do 25 de abril de 1974, passa a haver liberdade sindical. Até então clandestina e intersindical foi legalizada, dando forma à CGTP,
tendo o Sindicato Nacional de Profissionais de Serviço Social entre os seus afiliados. Na luta pela unicidade sindical, um dos campos de luta política mais pronunciados no pós-25 de Abril, a direção do Sindicato de Serviço Social colocou-se ao lado da CGTP e de alguns dos setores mais à esquerda da cena política nacional. Marcado pelos conflitos da fase pós-revolucionária, nomeadamente o confronto entre diferentes projetos políticos e visões ideológicas, as fraturas internas no Sindicato Nacional de Profissionais de Serviço Social acentuaram-se. Em 1975, o sindicato alterou a sua designação para Sindicatos Técnicos de Serviço Social e, de acordo com os novos estatutos revistos, deveria ser criada uma associação profissional. A Associação de Profissionais de Serviço Social viu a luz do dia em 1978, formalmente, tendo daí em diante um papel de relevo nas lutas pelo reconhecimento profissional e académico que marcariam parte da agenda do serviço social nas décadas seguintes. Embora o sindicalismo no serviço social em Portugal tenha tido continuidade no pós-revolução, o papel político e ativista não correspondeu ao que o Sindicato Nacional de Profissionais de Serviço Social teve no período de 1970 a 1974. Nessa altura, as direções do Sindicato de Serviço Social assumiram uma posição de independência face ao regime autoritário, quando não de confrontação. Ao fazê-lo, converteram um instrumento de controle social e laboral corporativista num instrumento de libertação, de pensamento crítico e de ação política. E assim termino a comunicação e espero ter estado dentro do tempo e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada, professor Pedro, pela excelente intervenção que nos mostra como movimentos internacionais, como o movimento latino-americano de reconceptualização influenciou também a viragem relativa a uma posição de neutralidade do serviço social e das instâncias do movimento sindical para uma ação de constituição e de transformação identitária também na competência sociopolítica e de resistência do serviço social, que veio depois a colaborar também para as liberdades de Abril, que entretanto conquistadas, e portanto mais uma reflexão pertinente sobre como se constrói a história no seu caminho evolutivo, também dentro da própria profissão, com vários momentos da nossa trajetória.